Conselho Federal da OAB denunciou um personagem do programa Pânico na Band. A Secretaria de Políticas de Igualdade Racial da Presidência da República também. A argumentação é que o personagem baiano traz de volta as polêmicas blackfaces e surge como alguém, ou sugere como alguém imbecilizado. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador do curso de jornalismo da UBRA, Davidson Campos, e o humorista Dudu Weber, que está aqui com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, gente, eu me lembro de já ter conversado com o professor Davidson a respeito do limite do humor, né? Muito se compara, por exemplo, com o humor norte-americano, onde alguns humoristas negros fazem piadas da cultura afro-americana. Enfim, tem limite? Aqui nós estamos vendo o personagem agora que está na... Vou pedir para botar na tela, por gentileza. Esse é o personagem do Eduardo Sterblich, né, que foi intitulado como O Africano, exatamente. Isso. E aí abre essa discussão, né, se realmente o humor tem limites, se esse confronto que está acontecendo agora, né, depois do programa, se isso é uma característica do brasileiro. O que vocês pensam a respeito? Vou começar com o professor Davidson. Bom, eu acho... Boa tarde a todos, né? Eu acho que é uma discussão que vai ter um contexto um pouco mais ampliado. A gente pode ver que há pouco tempo se teve uma grande polêmica no país inteiro sobre o uso da expressão macaco, eu sou macaco, eu não sou macaco, todos somos macacos. E essa personagem, especificamente, ela remete muito a essa discussão, não só, ou também a questão do blackface, né, que é um momento de exclusão, de apagamento do indivíduo negro, né, no universo artístico, porque se sabe que a origem do blackface eram artistas brancos que se pintavam de negros para satirizar, digamos assim, a etnia negra. Então, também se insere nesse processo de desumanização, né? Porque a performance corporal da personagem, ela remete ao não humano. Então, acredito que a repercussão nesse momento seja por uma discussão mais ampliada na sociedade brasileira, que é o lugar dos negros na sociedade, né? Se vê manifestações nos últimos tempos assim, de reação, digamos assim, à ascensão de indivíduos negros em alguns lugares sociais, na universidade mesmo, em que não se tinha acesso. E dentro desse processo de discussão, existe alguns momentos de exacerbação, claro, mas eu acho que a personagem, essa polêmica em torno dela está dentro desse quadro mais ampliado. Então, em relação ao humor especificamente, né, existe, na minha perspectiva, pelo menos, né, ou deve atender a alguns limites éticos e alguns limites do indivíduo, né, porque no momento em que se discute uma derrubada dos estereótipos tradicionais quanto à população negra e outras minorias mesmo, né, tem uma discussão bastante grande sobre o assédio das mulheres nas ruas, por exemplo, né, que algumas pessoas têm isso como normal, mas eu acho que essas grandes questões ligadas à ideia de humano, né, de humanidade, são importantes serem debatidas e principalmente, né, os limites se estabelecerem a partir dessas discussões. E a desumanização, independente de se for dos indivíduos negros, dos parentes, né, dos indígenas, ou mesmo dos outros grupos de minoria, né, existem limites a serem estabelecidos e esse eu acho que é um caso bem claro. Assim. Dudu, o que tu pensa a respeito agora na visão de quem trabalha com humor, né? No humor vale tudo? Cara, eu acho que no humor, assim, a gente tem que entender que o artista, ele está ali para fazer uma piada, né, exclusivamente uma piada, para fazer o pessoal rir. Eu não, particularmente nesse episódio do Eduardo Sterblich, eu não assisti ao programa, porque não consegui tempo para assistir, eu fui procurar na internet e tal, conheci o personagem, e vou te ser bem honesto, assim, no meu ponto de vista, como artista, a gente
tem uma visão diferente do público, né? Do que o artista ali está fazendo no caso, né? Então, na minha visão, né, quando tu vai caracterizar um personagem, por exemplo, o personagem que ele quis fazer era um africano, né? Ele jamais conseguiria fazer, até poderia fazer, né? Por identificação, como é que um africano seria? A primeira coisa que o cara pensa, não, eu tenho que me pintar, no caso, né? No caso, ele se pintou ali com a cor negra, né? E ele, na performance que ele faz ali, é uma performance que a gente chama de clown, que é o palhaço, né? Que não precisa de palavras para se expressar e para fazer rir, né? No meu ponto de vista, né? Não sei se é essa a ideia que o artista teve, no caso, quando ele criou o personagem. Então, tu vê que o personagem não tem falas, ele é um personagem performático, é corpo, é sons que ele emite, e ele faz, é um tipo de humor que o Eduardo Seibert tem na característica dele de fazer, né? Aquele jeito muito corporal, então todos os personagens dele têm esse mesmo tipo de performance, né? Eu não sei se existe racismo ou preconceito, né, nesse aspecto, mas se tu para pensar assim, tu queres fazer um personagem, vamos dizer assim, um motorista de ônibus, como é que seria a caracterização desse personagem? Né? Tu quer fazer um personagem que seja um padeiro, como é que seria a caracterização desse personagem? Então, posso ir, usando o exemplo de uma etnia, no caso, por exemplo, um alemão. Exato. Como é que o Eduardo Seibert faria um alemão? Ele teria que se caracterizar com um chapeuzinho de alemão, aquele suspensório. Seria basicamente isso. Ou um japonês, ele teria que fazer uma maquiagem de olhinho puxado, né? Para a pessoa que está enxergando aquele personagem conseguir identificação com aquele personagem, ver, esse personagem é um japonês, é um alemão, é um africano, né? Então, é isso que eu vejo no personagem dele, né? Ele criou um personagem africano, é a caracterização. Ele precisava dessa apelo visual, né? Sim. Mas aí seria primeiro a própria ideia de simplificação de África, né? Porque se a gente pensar sobre uma personagem africana, de que África a gente está falando? A gente tem que considerar que ali existem inúmeras culturas, inúmeras populações, e eu desconheço, pelo menos em nosso tempo, alguma que ande de sunga, assim, né? Sim. Exclusivamente de sunga. Que não seja representada de forma tribal, por exemplo. Existe uma caracterização, mas é uma caracterização a partir do imaginário estereotipado e principalmente do imaginário evolucionista, né? Porque mesmo se o personagem busca ser um clown, como tu referia, né? A própria emissão de sons, não palavras, né, já desconstrói essa ideia de um clown. É que o clown também pode usar sons, né, no caso, e não exclusivamente ele é mudo. Tu pode fazer clown até falado, tu verbaliza também como clown. Ok, mas não tem verbalização nesse assim, sentido. Se a gente for fazer um alemão, por exemplo, tu tem uma visão de alemão, né? Mas não significa que lá na Alemanha só exista um alemão loiro de olho azul. Também tem outras etnias. Mas para tu saber, para tu visualizar que aquele personagem é um alemão, tem algumas características que ele teria que ter para tu conseguir... O estereótipo, vamos deixar claro, o estereótipo existe, mas até que ponto... O estereótipo sempre é ofensivo, professor? É uma simplificação, né, do humano. Eu acredito que... A própria ideia de estereotipização, ela é redutora, né? Então, é sempre um risco tu trabalhar a partir da ideia de estereótipo. Claro que no caso da construção das personagens, é necessário algumas referências, né? Mas aí tu pode optar pelas referências que são mais negativas ou das referências que são mais positivas. E numa sociedade como a nossa, né, que a gente sabe que existe, né, uma classificação social a partir da cor da pele, né, e a gente vê pelos números socioeconômicos e pelos índices sociais, etc., né, que os indivíduos negros com a pele mais escura na nossa sociedade, eles ocupam os piores cargos, eles são os mais estereotipados, eles têm sido exterminados pelas forças policiais, eles têm sido envolvidos de forma geral na criminalidade, né? As meninas negras têm sido exploradas sexualmente, né? Se tem que ter
pelo menos algum cuidado nisso, né? E o próprio ator, o próprio comediante, ele reconheceu o erro antes dele sair do ar, né? Ele reconheceu que havia, de alguma forma, carregado, imbecilizado aquela personagem, e isso fez, então, com que as críticas surgissem, com as discussões surgissem, porque certamente a gente tem várias outras possibilidades de representação de um africano. E essa discussão também se insere num momento em que vários indivíduos têm chegado não só do Haiti, mas também de países da África para o Brasil e que já têm sido discriminados por isso, né? Todo o discurso de que os caras estão vindo para cá ocupar o mercado de trabalho. Então, acho que foi um risco, né? Ter caracterizado a personagem dessa maneira, mesmo proposto essa personagem imbecilizada e estereotipada, né? E que efetivamente teve um resultado bastante negativo para o ator. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Na verdade, são duas perguntas e eu quero o ponto de vista de vocês. A primeira delas, o Brasil é um país racista? Se é, por que ele não admite isso? Porque muitas pessoas ainda dizem que o racismo não existe no Brasil. E, no caso, na perspectiva sobre o humor, se os movimentos sociais não estão extremando algumas questões, se não estão indo ao extremo de algumas questões, na opinião de vocês. Cara, eu acredito que realmente exista preconceito de vários modos, né? Tanto de racial quanto de opção sexual. Existe aqui no Brasil, é inegável, né? Existe. Eu sou totalmente contra, né? Porque eu não vejo, pelo menos, não vejo cor de pele ou opção sexual como uma coisa que eu não vou ter contato porque é diferente de mim. Eu vejo pessoas. Não me importa se ela tem uma opção sexual, uma cor de pele, são pessoas. É simples. E quem tem, eu respeito quem tem a opinião contrária, mas posso não concordar com isso. Não concordo com preconceito. Acho que é primário esse tipo de pensamento da gente separar as coisas, né? Eu acho que cada um tem a sua opção, né? Não sei porque o povo aqui não admite que existe ainda. Existe muito preconceito, a gente vê, como o professor falou, existe aqui até a questão da pessoa de pele negra receber um salário menor e tal. Existem várias formas de preconceito, até essa forma de tu classificar diferente, né? Então, infelizmente existe. Como a gente está falando de humor, cara, eu acho que o Brasil tem que evoluir muito ainda. E precisa evoluir muito, porque como a gente tem fora, nos Estados Unidos, outros países que tem uma cultura um pouco mais, digamos, evoluída, lá é permitido tu fazer piadas com questão racial, né, com uma questão sexual, e as pessoas vão entender que aquilo é uma piada, mas não usar um tom pejorativo na piada, mas tu comentar sobre a piada. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, eu sou gordo, eu consigo falar sobre gordo, eu tenho liberdade de falar sobre ser gordo, mas eu tocar num assunto diferente desse, de cor de pele ou de opção sexual, é complicado. É difícil de tu falar, mesmo que tu não queira agredir, que tu não está agredindo aquela classe, enfim, tu está comentando, está fazendo uma piada, tá botando as cabeças das pessoas para pensar, claro, né? Porque o artista faz isso, a piada Levantaste faz uma isso. questão interessante, Dudu. Professor, respondendo essas questões, e mais uma terceira, o fato de, por exemplo, ser gordo ou ser negro autoriza a pessoa a fazer a piada ou fazer qualquer tipo de comentário pejorativo? Bom, respondendo às primeiras, o Brasil é um país extremamente racista, né? Talvez um dos países mais racialistas, mas a gente tem que considerar que essa diferenciação ela é constituinte tanto do Ocidente como do que a gente chama de capitalismo, né? Esses espaços geopolíticos e geoeconômicos, eles foram construídos a partir do escravismo colonial e da exploração de seres humanos. O que acontece? Por que as pessoas não admitem? As pessoas admitem, né? Várias pesquisas mostram que as pessoas admitem que existe muito racismo no Brasil, mas que não admitem que são racistas. E aí a gente tem essa dicotomia que todo mundo diz que acha que tem muito racismo, mas de que ninguém efetivamente
é racista, né? Nos últimos tempos, a gente tem visto manifestações mais claras de racismo, seja na internet, ou seja no cotidiano, naquele protesto mesmo do dia 16, né? A gente viu algumas pessoas fazendo saudação nacional-socialista, saudação nazista, quer dizer, a supremacia ariana, né? Essa ideologia sendo mostrada na rua, mas é uma disputa por privilégios sociais, né? Existe um grupo que se costuma dizer a elite branca não como indivíduos, mas como uma categoria social que conquistou durante o período colonial e durante o período imperial alguns privilégios, né? E que o país foi pensado para manter esses privilégios. E a partir disso se construiu um mito, o mito da democracia racial, que aqui todo mundo é igual e que tem direitos iguais, né? Mas que, como todo mito, é uma explicação para uma coisa que não tem explicação, né? O Brasil se mostra, ou tenta se mostrar, como uma continuação da Europa, seja nos textos legais, seja nos estudos, e, na verdade, o Brasil é um país novo, né, composto por diferentes grupos culturais e grupos étnicos. Nos Estados Unidos tem uma diferença, porque lá existe uma ideia de multiculturalismo separatista, né, diferente do Brasil. Então, tu vai ver as pessoas fazendo piadas, mas dificilmente tu vai ver brancos fazendo piadas sobre negros. Tu vai ver brancos fazendo piadas sobre brancos, negros fazendo piadas sobre negros. Até tem, mas os conflitos raciais que a gente vê nos Estados Unidos, né, são por causa desse separatismo que existe. Eu não vejo uma evolução, pelo menos. Mas eu acho que foi uma falta de sensibilidade social do tempo, né, terminando, do ator na construção desse personagem, uma coisa já reconhecida por ele. Bom, a discussão é complexa, eu quero agradecer a disponibilidade dos dois.